Portanto, agora sim, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 16. E nós estaremos meditando sobre o tema Vivendo em Unidade, seguindo a sequência da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4, versículo 1. Se houver alguém sem a palavra de Deus ao seu lado, compartilhe. Os irmãos que nos visitam, nós temos como versão padrão da nossa igreja a NVI, a nova versão internacional. Se for muito diferente da sua, talvez seja possível visualizar aqui no projetor, tá ok? Capítulo 4, verso 1 diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida... Momento. Ok, verso 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio e todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amados irmãos, não há nada que revele mais o caráter santo do nosso Deus do que uma vida unida em santidade. Contudo, uma das coisas que mais o desagrada ou o aborrece é exatamente a desunião de sua família ou em sua família. Enquanto que a unidade dos santos glorifica e agrada a Deus, a falta de unidade ou a desunião dos santos desagrada e aborrece o caráter santo de Deus. Nós vimos que Paulo, como é costume em suas cartas, ele tem uma didática toda própria. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo descreve de maneira extraordinária
e bela toda a sua teologia e deixa claro que Deus, em Cristo, está redimindo um povo para si. Deus está formando uma nova humanidade, formada de judeus e gentios. Mas agora esse povo é chamado de povo seu, de edifício, de casa de Deus, a igreja. Para Paulo, Deus não está apenas formando um novo homem, mas Deus está principalmente formando uma nova sociedade. É aquilo que nós chamamos de a sociedade dos remidos, a sociedade dos santos, a sociedade daqueles que compõem o povo de Deus, pois em Cristo eles foram chamados, eleitos desde a eternidade. Portanto, Paulo avança daquilo que ele apresenta nos 3 primeiros capítulos, e é Deus formando essa nova sociedade para os novos padrões nos quais ela deve andar. Então, o raciocínio de Paulo é lógico e simples até. Capítulo 1, 2 e 3, Deus formou um novo povo para si. Capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai dizer como essa nova humanidade, essa nova sociedade deve viver. Um novo povo e uma nova maneira de viver. Portanto, Paulo agora passa da teoria, da sua teologia para a sua teologia prática. Como o povo de Deus, escolhido na eternidade, deve agora viver a vida cristã. É interessante porque, segundo os escritos de Paulo, a dignidade da vida cristã, irmãos, só pode ser determinada pela natureza da chamada divina. Observe o que diz o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, é isso que Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. É interessante porque Paulo, mais uma vez, se identifica como prisioneiro de Cristo. E nós sabemos que Paulo está escrevendo aos Efésios em uma prisão domiciliar em Roma. Paulo está preso, escrevendo para os irmãos que estavam livres, mas ele se considera um prisioneiro no Senhor, e a razão não pode ser outra, é porque Paulo tinha a mente, o coração cativo a Cristo. Cristo era o seu Senhor. Ele era servo, ele era escravo, e agora ele diz, olha, eu, prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação, da vocação que receberam. Quando Paulo roga, quando ele pede com um fundamento, e o fundamento é tudo aquilo que ele disse nos 3 capítulos anteriores. Algo muito semelhante ao que ele faz, por exemplo, no capítulo 12 da sua carta aos Romanos. Rogo-lhes, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus. Paulo está pedindo àqueles irmãos que façam algo, mas o pedido não é aleatório. O pedido não é uma palavra lançada ao vento. Paulo está dizendo, por tudo aquilo que eu já lhes falei, eu lhes peço, vivam na perspectiva da vocação que vocês receberam. Que vocação é essa? Paulo está falando, irmãos, da salvação. Não é necessariamente aqui nenhuma disposição ministerial, pelo menos ainda, mas Paulo está dizendo, olha, vocês foram vocacionados por Deus. Vocês foram vocacionados, vocês foram chamados com uma santa vocação. E é justamente, irmãos, a salvação. Em outras palavras, Paulo está dizendo, já que vocês são salvos, vivam na perspectiva da vossa salvação. Uma vez que Deus lhes escolheu desde a eternidade, uma vez que vocês foram na eternidade unidos a Cristo, agora vivam nessa perspectiva. Vivam de maneira digna, ou seja, um salvo viva de maneira que um salvo deve viver,
E a partir de agora, Paulo vai dizer como deve ser, e ele chama exatamente a atenção para a unidade destes que foram chamados para viver na perspectiva dessa salvação, ou foram chamados para ser povo de Deus. A nova sociedade, irmãos, que Deus está chamando à existência, ela tem basicamente duas características. A primeira, é um só povo. É um só povo composto por judeus e gentios. A unidade familiar de Deus. Porque Deus ele não chamou apenas uma etnia, apenas uma tribo, apenas um povo. Muito pelo contrário. O povo de Deus ele é multirracial. Mas há uma outra característica aqui. Uma outra característica. É um povo santo, distinto do mundo secular, e separado para pertencer a Deus. Deus, portanto, forma um povo multirracial, o destaca do mundo e faz com que esse povo agora não mais pertença ao mundo, mas a ele mesmo, ao próprio Deus. Logo, irmãos, a conclusão é: nós somos totalmente diferentes uns dos outros, mas há algo que nos une. Nós fomos separados do mundo para Deus. A sua vida, a minha vida pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Logo, nós não somos mais aqueles que vivíamos nos deleites e prazeres mundanos. E a grande verdade é que, visto que os que são de Deus são chamados para ser um só povo, devemos manifestar essa união. E porque são chamados para ser um povo santo, devemos manifestar a pureza em unidade. É o que Paulo vai falar. Paulo vai dizer que esse povo é santo e que essa santidade deve ser revelada em unidade. Paulo elabora, portanto, irmãos, 4 verdades quanto ao tipo de unidade que Deus pretende para a sua nova sociedade, para a sociedade dos remidos, para o povo de Deus. A pergunta agora é: quais são essas verdades? Em primeiro lugar, a unidade cristã depende do amor revelado em nossa vida prática. Já falei aos irmãos que Paulo agora tem uma preocupação, é de nos ensinar como devemos viver, como devemos andar na prática do dia a dia na vida cristã. E essa unidade deve ser revelada em amor. Ao convocar a igreja para que viva em amor, Paulo está apresentando algumas qualidades que promoverão essa unidade em amor na igreja. Basicamente, ele apresenta 2. Observe que Paulo fala da humildade. Lá no verso 2 ele diz: sejam completamente humildes. Interessante, irmãos, porque a humildade, ela de fato é o oposto da arrogância, da jactância ou da prepotência. Mas no primeiro século, nos dias do apóstolo Paulo, a humildade não era uma coisa bem vista. Na realidade, os gregos nunca empregavam a palavra humildade em um contexto de aprovação. Entendiam os gregos que a humildade era uma qualidade, ou melhor, era um defeito dos fracos. Uma pessoa no primeiro século considerada humilde era uma pessoa fraca, reprovada, que assumia sempre uma atitude servil, subserviente. Era uma espécie de bajulação de um escravo diante do seu senhor. A humildade não era uma característica admirável. Mas a partir de Cristo, a partir do cristianismo, a humildade se torna a qualidade dos fortes. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os humildes de coração. Só foi na vinda de Jesus que passamos a conhecer o que é uma verdadeira humildade. Até porque Jesus humilhou-se a si mesmo, segundo o texto de Filipenses. Deixou a sua glória, humilhou-se em forma de servo, foi fiel até a morte, morte de cruz.
Mas que tipo de humildade Paulo está pensando aqui, irmãos? Que tipo de humildade Paulo tem aqui em mente? Primeiro, entenda que Paulo não fala da condição financeira ou posição social. A palavra que Paulo usa aqui nos revela uma humildade com o significado de humildade de mente. Ou seja, o reconhecimento da dignidade e do valor de outras pessoas. A mesma mentalidade humilde que havia na pessoa de Cristo. Para Paulo, um cidadão humilde é aquele que considera o outro maior do que si mesmo. É aquele indivíduo que considera a dignidade do outro. É aquele que respeita o outro por ele ser quem ele é. Perceba se não foi isso ou exatamente isto que Jesus fez a fim de revelar a sua glória. Ele se aproximou de pecadores, respeitando a dignidade de ser humano de cada um. É a disposição de mente, que não se coloca maior que o outro, mas inferior ao outro. E isso, irmãos, é uma qualidade e não um defeito. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, escrevendo sobre o orgulho, que ele classifica como sendo o grande pecado, ele diz o seguinte: sim, o orgulho é uma tentação perpetuamente perturbadora. Continue frustrando suas intenções, mas não se preocupe demais com ele. Enquanto a pessoa sabe que é orgulhosa, ela está salva da pior forma de orgulho. Quem aqui não é orgulhoso? É interessante quando nós ouvimos algumas pessoas dando algum testemunho ou advogando a seu respeito, geralmente ela começa assim, humildemente. Ela já declara o seu orgulho. Porque qualquer um que faça propaganda da sua humildade está na realidade tentando camuflar o orgulho e a prepotência que há nas cumieiras do seu coração. Quando nós somos chamados para fazer algo, tecer comentários sobre alguma coisa ou a respeito de alguém, geralmente começamos assim, olha, eu vou humildemente. Porque eu sou humilde, eu vou fazer isso. Apenas por uma questão de humildade, eu vou colaborar. De maneira nenhuma, não há humildade no coração de um indivíduo que faz a propaganda dela. É muito provável que haja, irmãos, uma disposição farisaica, de uma humildade encenada, teatralizada. Certa vez, um autor lançou um livro e o tema do livro, o título do livro era Como Alcancei a Humildade. Eu acredito que aquele livro era exatamente a declaração da sua arrogância. Não é bem por aí. Aquele indivíduo que tem um coração humilde, ele tem uma disposição mental de considerar sempre a grandeza do outro. Agora, em nossa experiência prática, por exemplo, nós gostamos de estar perto de pessoas que nos valorizam, ou perto de pessoas que nos consideram e respeitam a nossa dignidade, que valorizam quem verdadeiramente somos, mesmo que não sejamos muita coisa, mesmo que não sejamos tudo aquilo que aquela pessoa acha que nós somos. Essa pessoa, nós temos prazer de estar perto dela, porque ela respeita a nossa dignidade. Ela considera aquilo que somos e não necessariamente aquilo que temos, ao passo que nós temos pavor e não desejamos estar perto daquelas pessoas que demonstram arrogância e que nos consideram nada, aquela pessoa que nos olham de cima para baixo. Nós gostamos de estar perto de pessoas que nos consideram. Para Paulo, a unidade na igreja em amor é revelada por meio de uma disposição de humildade no coração. Se considerarmos o outro superior a nós mesmos, alcançaremos a unidade em amor. Mas Paulo usa uma outra palavra interessantíssima. No verso 2, a nossa versão NVI traduziu por dóceis,
mas é a mesma coisa que mansidão. John Stott, comentando esse texto, ele diz que mansidão não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que é, mesmo assim, senhora de si mesma e serva das outras pessoas. E daí eu quero lembrar a você aquela palavra que o professor Leonardo trouxe no nosso acampamento acerca de uma pessoa mansa. Mansidão, irmãos, não é uma pessoa que não tem impulsos. Mansidão ou manso não é aquela pessoa que é destituída de algum momento ou pico de ira, de maneira que ela é sempre neutra. Muito pelo contrário. Uma pessoa mansa é comparada a um cavalo destinado para a batalha, mas ela controla os seus impulsos. Ela é dona de si mesma, ela tem domínio próprio. E considerando essa realidade, todos nós somos, irmãos, um tanque preparado para a guerra, que se não for colocado freios, nós destruímos quem está à nossa frente. O manso não é um destituído de sentimentos. O manso não é um destituído de sentimentos e desejos destrutivos. Muito pelo contrário, o manso é aquele que controla tudo isso. É aquele cavalo gigantesco, animal grande, mas que é dominado por uma pequena rédea. Esse é o manso. É aquele que controla a si mesmo, por isso que John Stott diz que é a qualidade de uma pessoa que é forte, mas mesmo assim é senhora de si mesma e serva das outras pessoas. Amados irmãos, um crente manso não é um crente fraco. Ele é um que se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus, a fim de promover a unidade na igreja. Nunca confunda a mansidão da palavra de alguém, a passividade da sua voz com fraqueza. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para sermos pacificadores. E aquele que é manso, ele sabe pacificar. Ele não vê a coisa pegando fogo e joga um galão de gasolina em cima. Muito pelo contrário, ele tem a capacidade de, com a sua mansidão, pacificar as coisas e promover a unidade no vínculo da paz. Isso é uma característica de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo nos chama a atenção a uma outra palavra, uma outra qualidade que em amor promoverá a unidade na igreja. É a longanimidade, que na nossa versão foi traduzida por paciência, ou sejam pacientes. E aqui, meus irmãos, paciência ou longanimidade é a capacidade de suportar pacientemente pessoas provocantes, tal como em Cristo Deus nos considerou. Deus é longânimo e Deus é paciente. E a paciência divina, irmãos, é revelada exatamente no fato de Ele ter suportado a nossa afronta contra Ele. De Ele ter suportado todo o nosso pecado que era direcionado a Deus, agredia a Deus, aborrecia a Deus, e Ele suportou pacientemente em Cristo. Imagina uma pessoa longânima como sendo aquele mergulhador que vai a águas profundas. E ele percebe que já não há mais oxigênio em seus pulmões, mas mesmo assim ele resolve suportar um pouco mais. O longânimo é aquela pessoa que está ao lado de alguém que lhe perturba, que lhe incomoda, mas para evitar problemas e desunião na igreja, ele resolve suportar, puxa o fôlego e caminha um pouco mais. De maneira, irmãos, que sem suportar uns aos outros em amor, fica impossível viver em unidade e paz dentro do mesmo lugar, dentro da mesma casa, dentro da mesma igreja. É absolutamente impossível. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 14, ele diz: acima de tudo, porém,
Revistam-se de amor, que é o elo perfeito. O amor, irmãos, é exatamente o elo que forma uma corrente que nos une. Mas nós temos que aprender a suportar uns aos outros, mas não é com desdém, não é com a indiferença. Paulo diz que nós temos que suportar em amor. É evitando aquela disposição de coração, tudo bem, é o jeito. É para suportar, mas é para suportar em amor, com humildade, mansidão, longanimidade. Porque se assim não for, nós passaremos da reunião dos santos para a guerra dos santos. Podemos, irmãos, ter certeza de que nenhuma unidade agrada a Deus se não for fruto do amor. Se aquilo que me faz estar perto de você não for a capacidade de amar, se aquilo que faz com que você esteja perto de mim me suporte, e apesar de eu ser o seu pastor, você está ciente das minhas falhas também. Se isso não for compreendido em amor, nós estamos pecando contra Deus. E não haverá unidade na igreja. Mas há uma segunda resposta. A unidade cristã surge da unidade do próprio Deus. Perceba que nos versos de 3 a 6, Paulo usa a palavra 7 vezes. Uma leitura mais atenta revela que 3 dessas referências fazem alusão às 3 pessoas da Trindade, ao passo que as outras 4 dizem respeito à nossa experiência cristã com relação às 3 pessoas da Trindade. No argumento de Paulo, observe, preste bem atenção, há um corpo, há um só corpo, porque há somente um Espírito. Está lá no verso 4. Este único corpo, irmãos, é o que chamamos de igreja. No argumento de Paulo, há uma só esperança que pertence à vossa vocação cristã, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor. E daí Paulo deixa claro lá no verso 6. Há uma só família cristã, que abrange todos, porque há um só Deus e Pai, o qual age por meio de todos e está em todos. Sabe qual é o argumento de Paulo aqui? A unidade da igreja revela a unidade do próprio Deus. A unidade da igreja, a unidade dos irmãos, está fundamentada na unidade de Deus, que apesar de ser Pai, Filho e Espírito Santo, não são 3 deuses, é apenas um Deus. E assim como Deus não pode ser dividido, a igreja também não pode ser dividida. Paulo está argumentando, irmãos, que a unidade da igreja é a expressão exata da própria Trindade Santa. Essa é a questão aqui. Quando a igreja revela a unidade, quando a igreja se ama, quando a igreja suporta uns aos outros em amor, nós estamos revelando o próprio Deus. E quando isso não acontece, revela que não conhecemos a Deus, logo Deus não se revela através da igreja. O raciocínio de Paulo, irmãos, é assim como a unidade de Deus é inviolável, não pode ser quebrada, a unidade da igreja também não pode. A unidade da igreja é tão indestrutível quanto o próprio Deus é indestrutível, de maneira que dividir a igreja é tão absurdo quanto dividir o próprio Deus. E daí, eu quero que você compreenda que não há um exemplo de unidade tão perfeita como a unidade revelada no próprio Deus. Preste bem atenção. Você sabe que Deus, ele é eterno. E eternamente Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém, por favor, me dê um só relato de problemas entre essas 3 pessoas. É impossível.
Aí você pode dizer, mas pastor, a igreja ela pode sofrer divisões? Pode. Mas eu quero lhe ajudar a pensar teologicamente em relação a isso. A igreja ela tem um caráter visível e ela tem um caráter invisível. No que diz respeito ao caráter invisível da igreja, é uma referência à totalidade dos santos que inevitavelmente o Senhor levará para a eternidade. Essa igreja, em essência, é indivisível, mas há um caráter visível, institucional. É a igreja local essa que nós estamos aqui agora, e essa pode sofrer avarias, essa pode sofrer ataques, essa pode sofrer baixas, essa pode sofrer alguma espécie de divisão. Mas, irmãos, o que Paulo está dizendo é que a igreja do Senhor, aquela que triunfará nos santos, triunfará nos céus, a reunião dos santos, é una como Deus é uno, e ela será indestrutível. Deus não tem, irmãos, nenhum outro plano para a sua igreja a não ser revelar-se na unidade dela. Deus tem uma igreja invisível, que só Ele conhece. E desta fazem parte os incontáveis de milhões e milhões e milhões de remidos, e ela é indestrutível. Mas para a igreja visível, ela pode sofrer. E daí, irmãos, eu tenho aprendido que o maior ataque que vem sobre a igreja visível, uma igreja local, por exemplo, não é necessariamente o que vem de fora para dentro. É o que acontece de dentro para fora. Porque nós é quem somos os responsáveis por zelar por esta unidade. Nós é quem somos os responsáveis por manter-nos firmes em unidade e juntamente com o outro irmão. De maneira, irmãos, que a maior ameaça que a igreja visível pode sofrer não vem de fora, mas está dentro dela, é a desunião dos seus membros. Isso geralmente é provocado por pessoas que vivem na disposição contrária ao que Paulo acabou de dizer, pessoas de corações orgulhosos que não conseguem viver muito tempo sem ser contrariadas. Uma igreja local facilmente suporta os ataques externos, mas com muita dificuldade ela suportará os conflitos e desunião interna. E eu louvo a Deus pelas palavras do apóstolo Paulo. Eu louvo a Deus por estarmos pregando em Efésio em sequência. Porque hoje é o dia da pregação que Deus reservou para nós pregarmos, e não aquela que o pastor escolheu. Porque no fim você poderia dizer, está vendo? O pastor escolheu a dedo esse texto. Não. Estava na sequência, mas eu quero chamar a atenção para mais uma resposta. A unidade cristã é enriquecida pela diversidade dos dons. Observe o verso 7. Olha só o que diz. Verso 7. Cada um de nós a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Perceba que o verso 7 trava um leve contraste com o verso 6. Analise comigo o texto. O verso 6 mostra que Deus, como Pai de nós todos, que está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É o que diz o verso 6. O versículo 7, porém, começa: e a cada um de nós foi concedida a graça. Desta maneira, Paulo passa de todos nós para cada um de nós, e assim da unidade para a diversidade da igreja. Paulo fala que a igreja é una,
Paulo fala que a igreja deve estar unida e nós não devemos abrir mão disso. Mas essa unidade, irmãos, ela permanece, ela é desenvolvida em meio à diversidade de dons. Isso aqui eu acho, irmãos, extraordinário. Porque Paulo não tem em mente, ou melhor, Paulo tem em mente algo que faz com que compreendamos o porquê nós somos diferentes. Na mente de Paulo, embora haja um só corpo, uma só fé, uma só família, esta unidade não deve ser interpretada como sendo uma uniformidade sem vida e sem cor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma indústria e observar a linha de produção. Eu já tive a oportunidade de ir em uma fábrica de alimentos e particularmente eu fico admirado por tudo aquilo que é tecnológico. Eu gosto de ver as coisas funcionando, como é que as coisas chegam a ser o que são. E eu e Kátia tivemos a oportunidade de visitar uma fábrica de doces, ketchup, maionese, essas coisas. E como a coisa acontece de maneira sincrônica. Mas naquela linha de produção que faz apenas ketchup, não sai maionese. É tudo igual. A máquina coloca exatamente a mesma quantidade em cada embalagem. É uma coisa linda de se ver. Assim também acontece, por exemplo, em uma fábrica de automóveis ou de geladeira. Se naquela linha de produção é aquele modelo, aquela cor, todas sairão iguais. Tem o mesmo tempo de garantia porque foi programada para quebrar tudo no mesmo tempo. Você sabe disso, né? Mas na igreja não é assim. Nós não fomos crentes produzidos em série, em que todos são iguais. Nós estamos unidos num só batismo, em uma só fé, servimos um só Senhor, perfeito. Mas nós não somos iguais. A igreja, irmãos, não é tudo cinza, ou tudo branco, ou tudo preto. Na realidade, na igreja se revela uma multiforma, se revela uma multicor. A diversidade de dons que colabora para o desenvolvimento dessa unidade. Na igreja, irmãos, que é una, há uma diversidade daquilo que Deus ministrou em nossas vidas. É por isso que, enquanto um toca e canta muito, muito bem, outros se preocupam em pregar, em orar, em exercer o dom de misericórdia, em dar assistência aos irmãos, em cumprimentar lá na porta, em fazer a manutenção e a higienização desse ambiente. Uns receberam de Deus o dom de mestre, outros receberam o dom da evangelização, e assim vai, de maneira que há uma diversidade, e no final revela a unidade da igreja. É por isso que eu preciso de você. E você não pode desprezar a minha presença e os dons que Deus me deu na sua vida. Nós nos completamos. 3 coisas. Esse parágrafo aqui ensina acerca dos dons. Primeiro, o doador dos dons é o Cristo que ascendeu aos céus. É o que Paulo diz. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, ou seja, quem deu foi Cristo. Verso 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativos cativeiro e deu dons aos homens. Aquilo que nós temos foi dado por aquele que veio ao mundo de trevas, e retornou à direita de Deus. Logo, quem nos concedeu os dons foi o próprio Deus, o próprio Cristo. Tudo que você tem foi Ele que deu. Ele é a fonte, a origem dos dons. Mas Paulo diz uma outra coisa: há um caráter variado de dons espirituais. Na realidade, extremamente variado. No verso 11, Paulo não esgota tudo aquilo que o Espírito Santo dá à igreja. É apenas uma pequena lista. Nas cartas de Paulo nós encontramos tantas outras. E eu quero lhe chamar a atenção aqui a alguns detalhes. Lá no verso 11, Paulo diz assim: e ele designou alguns para apóstolos.
é uma referência ao grupo dos 12. Aqueles que Jesus convocou e chamou para o exercício ou o ofício apostólico, dos quais Paulo fazia parte também, apesar de não fazer parte daquele grupo dos 12, que tinha um que era bandido, que era Judas. Paulo deixa claro que o dom apostólico quem dá é Deus, mas eu quero abrir um parêntese aqui. O dom apostólico, conforme acontece no primeiro século, ele não mais se evidencia na nossa contemporaneidade. Não existe mais apóstolos como no primeiro século. Porque um apóstolo, além de ter uma palavra autoritativa, revelada por Deus, aquilo que ele escrevia era inspirado, ele também tinha que ser testemunha ocular de Cristo. E operar dons e maravilhas, e tudo aquilo que Deus, ou tudo aquilo que eles diziam que acontecia, era revelação de Deus. Quando eles oravam, havia cura e manifestações miraculosas. O que nós temos hoje que mais se aproxima do ofício apostólico é aquilo que compreendemos que se manifesta em alguns, que é exatamente a capacidade de plantar novas igrejas. Mas isso não resume tudo que é um apóstolo. Portanto, esses apóstolos que têm surgido na mídia, eles necessariamente não são apóstolos. Você tem que entender que um apóstolo, ele exercia autoridade sobre a igreja. E graças a Deus, porque estes que estão aí na mídia não exercem autoridade nenhuma sobre nós. Mas Paulo fala do evangelista, daquele que leva o evangelho a outras pessoas, e em seguida diz que chamou outros para pastores e mestres. Não são dois dons diferentes aqui. A análise bíblica ou a exegese bíblica aponta para duas características de um só indivíduo. Paulo está dizendo que aquele que é pastor tem que ser mestre. Aquele que é pastor, que tem o dom de pastorear, ele tem que ensinar as suas ovelhas. É por isso que quando ele escreve a Timóteo, ele diz, olha, o pastor seja apto a ensinar. É possível que o mestre ensine e não seja pastor. E nós temos pessoas aqui que têm o dom de mestre. Mas, de acordo com a revelação bíblica, o pastor não pode deixar de ser mestre, ele tem que ensinar. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É que a doutrina é necessária à unidade da igreja. Uma igreja que é mal doutrinada, ela é uma igreja desfacelada. Sermões doutrinários como esse são necessários e essenciais à vida da igreja, porque é o elo que nos une em torno das Escrituras. Mas em seguida, Paulo vai deixar claro o propósito dos dons espirituais. Eu quero lhe chamar a atenção ao verso 12 agora. Olha só o que Paulo diz, e aqui caminhamos para o fim já. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é a resposta para a pergunta, para que tanta diversidade de dons? Paulo responde, para preparar os santos para a obra do ministério. Isso quer dizer, irmãos, que a manifestação dos dons da igreja está preparando a igreja de maneira geral para servir a Deus. O seu dom é útil e necessário à igreja. O dom que Cristo me deu é útil e necessário à igreja, de maneira que nós juntos em unidade equipamos um ao outro para servir a Deus no ministério, para proclamar o evangelho ao mundo e que vidas iam ser salvas. Você já percebeu que no reino de Deus não há lata de lixo? Não há ninguém desprezível, todos são importantes.
O que há é uma diferença funcional. Nem todos são diáconos, nem todos são presbíteros, nem todos são pastores, nem todos são músicos, instrumentistas ou cantores, mas cada um tem a sua importância fundamental na vida da igreja e na composição do culto, de maneira que você é um personagem importante nessa obra de crescimento da igreja, de maturidade da igreja. Nós colaboramos com o outro para que no final todos nos pareçamos com Cristo. Se eu negar a você o dom que Deus me deu, de pastorear, de lhe edificar, de lhe consolar, de lhe exortar, eu não estou lhe preparando para se parecer com Cristo. Se você negar à igreja aquilo que Deus lhe deu e não exercer na comunidade em unidade, você está prestando um desserviço, porque o propósito é que cresçamos, sirvamos o ministério e alcancemos a unidade para chegarmos à maturidade do Filho de Deus, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que Paulo está dizendo é que a manifestação dos dons nos prepara para parecermos com Jesus. O que é que você tem feito com os dons que Deus te deu, meu irmão, minha irmã? Às vezes nós fazemos um uso inadequado dele. Mas quando rendido aos pés da cruz, ele vai colaborar para que a igreja se pareça com a cabeça que é Cristo. Paulo diz ainda o propósito disso, no verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Há muitos falsos ensinos, e essa manifestação dos dons, da diversidade dos dons na unidade da igreja, nos prepara para identificar pessoas que nos induzem ao erro. Paulo não quer que sejamos como crianças. Já passou da idade, já tomamos muito leite, muito mingau, e agora chegou a hora, irmãos, de comida sólida, que Paulo chama isso de maturidade. Nós não podemos permanecer toda a nossa vida cristã como se tivéssemos convertido ontem, com uma fé desnutrida, faltando algum tipo de vitamina ou ausente de proteína, que certamente vai nos trazer prejuízos espirituais. Paulo quer que amadureçamos. Paulo quer que deixemos de ser crianças na fé e amadureçamos. E isso só pode acontecer, irmãos, na manifestação dessa diversidade de dons revelada na unidade da igreja. Isso só pode acontecer através da doutrina, da exposição da palavra, da ministração da palavra, da reunião em cultos. E daí Paulo agora encerra no verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Mais uma vez, Paulo traz uma figura da arquitetura e diz que a participação de cada um cresce para edificar um corpo, para edificar a si mesmo, à medida que cada um realiza a sua função. Aí você pode perguntar, mas pastor, eu não sei de nada, eu não faço a mínima ideia do que Deus tem separado para mim enquanto ministério. Eu não sei pregar como o irmão fulano,
eu não sei cantar como o irmão Beltrano, eu não tenho essa desenvoltura, eu não tenho toda essa capacidade e preparo, eu concordo com você. É possível que você não tenha, mas aquele que chama é o mesmo que capacita. E por fim, irmãos, Deus ele nos dá dons, mas cabe a nós aperfeiçoá-lo. Deus pode ter te dado o dom de exercer misericórdia, de auxiliar aqueles que mais precisam, mas você precisa exercitar e desenvolvê-lo. Deus pode ter te dado o dom de ensinar crianças, mas se você não aprender além daquilo que já é disposto em seu coração, você não vai fazer muita coisa. Deus pode ter te chamado para pregar a palavra, mas você precisa se aperfeiçoar para pregar a palavra. Deus pode ter te chamado para cantar, mas você precisa aprender para cantar mais e melhor. Deus talvez lhe chamou para tantas outras coisas que acontecem dentro do universo da igreja, mas você é responsável por aperfeiçoar o que Deus te deu. Que Deus, irmãos, possa preservar a unidade de dons na igreja. Que Deus possa preservar a diversidade dos dons em uma igreja una e santa a Ele. Que essa palavra possa descer aos nossos corações, confrontar as nossas convicções, para que possamos crescer juntos à medida da plenitude de Cristo.